Olá, docente. Me chamo Lucas, sou orientador pedagógico, Sinais de Francisco Beltrão, acredito que já me conheça, né? Estamos aí realizando várias atividades. Você já leu alguns livros, viu vários vídeos, inclusive em um deles eu apareço, né, e comento um pouco sobre a situação qual você está sendo desafiado, que é realizar uma atividade, uma situação de aprendizagem, para que o aluno para que você, quanto docente, consiga, trabalhar em uma turma mista, onde tem alunos mais velhos, alunos mais jovens, e consiga, com esse mix de gerações, utilizar das potencialidades de cada um. Para isso, agora eu vou explicar um pouquinho sobre a taxonomia, de aprendizagem, né, o caminho da aprendizagem, e também, um pouquinho sobre os nossos planos de curso. Então eu vou compartilhar o material aqui, para que vocês tenham acesso também à minha tela e consigam acompanhar comigo. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco de três grandes pilares da educação, da metodologia do Senai, da educação do Senai, que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Então, o aluno, nesse campo aqui do conhecimento, ele vai ser apresentado a informação mais técnica, aquela informação de conceitos, de teorias, que é o saber. O saber o quê? O saber por quê. Ele também será apresentado as habilidades que são mais voltadas à área motora, que desempenham atividades práticas, que são as habilidades técnicas, as capacidades, o saber como, que também falamos que é o saber fazer. E as atitudes, que é o saber ser, é o saber portar-se, é as atitudes profissionais que esse aluno terá que desempenhar lá no mercado de trabalho. Então, a soma desses três grandes referências que nós temos, a soma faz com que entregamos um perfil profissional para o mercado de trabalho e também desempenhamos, quanto docentes, o nosso papel aí de formar pessoas para o mercado de trabalho, formar profissionais, cidadãos de bem, né, que consigam, não só dentro do conhecimento, das habilidades, mas também em atitude, consigam aí entregar, para a sociedade um trabalho, que consigam desenvolver a sociedade e mudem aí positivamente o meio aonde vivem. Trouxe aqui um pouquinho da taxonomia, né, o que é uma taxonomia, um objetivo educacional. Então nós, temos aqui o que é uma taxonomia, né, que é um sistema que visa classificar e organizar os objetivos de aprendizagem, de modo que um estudante alcance níveis gradativos de aprendizagem. Então, a de Bloom, que é a que nós faremos a análise, né, ela foi desenvolvida em 56 e depois revisada em 2001 ali, em um novo grupo liderado por David. Essa taxonomia de Benjamin Bloom, ela ficou muito famosa e ela é muito utilizada nos meios educacionais como um caminho, né, uma linha de raciocínio para você, quanto docente, desenvolver o seu aluno e também pensar em educação quanto plano de curso, como proposta pedagógica, como estruturação de planos de curso e de, obviamente, caminhos do conhecimento, é também utilizado como grande referência pelo Senai para elaborar os seus planos de curso. Então ela tem como base aí 3 grandes domínios da aprendizagem, né, que é o domínio cognitivo, que é a memória, a interpretação, o pensamento crítico, está muito ligado também àquele conhecimento que nós acabamos de comentar. O domínio afetivo, né, que está relacionado ao sentimento, à postura, também relacionado às atitudes, né, que nós acabamos de falar ali, que é o saber ser. E o domínio psicomotor, que é relacionado à habilidade, reflexões e percepção, também muito relacionado às habilidades que acabamos de comentar. Então aqui é a taxonomia de Bloom, né, à esquerda aqui vocês conseguem ver, né, então ela é uma escada, né, onde tem níveis de conhecimento, níveis cognitivos ou níveis, aqui do ladinho, afetivos ou níveis psicomotores. Então, tem aí 6 níveis, onde dentro de cada nível, a de entender-se, né, e o objetivo geral é que
O aluno ele precisa ter um conhecimento para depois atingir uma compreensão, para depois atingir uma aplicação, uma análise, uma síntese, uma avaliação. Você não pode, sem repassar um conhecimento prévio, uma compreensão prévia, exigir desse aluno uma avaliação de um caso, né, ou avaliação de uma situação, porque ele ainda não tem esse conhecimento prévio, ele ainda não tem essa compreensão. E qual que é a diferença, né, da de Bloom para a de Anderson? Anderson fez um grupo, né, em 2001, revisou, né, e ele alinhou mais as linhas educacionais do século XXI e a evolução também da educação para o trabalho. Então, Anderson fez essa revisão, né, e também atualizou e está muito voltado. A gente utiliza as duas, né, mas a de Anderson aqui para a linha educacional, hoje ela é bem mais utilizada, mas a de Bloom, obviamente, é a grande referência e foi até na que Anderson utilizou aí para revisá-la e para revisar alguns conceitos e atualizar essa pirâmide. Então, se a gente olhar a pirâmide dentro do processo cognitivo, que é o processo do saber, nós olhamos aqui a escadinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como deveremos pensar? E quanto educadores pensar em planejar uma aula, pensar em transmitir o conhecimento. Então, devemos ter como premissa que o aluno não sabe do que estamos comentando em uma aula. Que em uma primeira aula, em um primeiro momento, nós deveremos fazer com que ele lembre ou achar meios de apresentar algum conteúdo e fixar ideias para que ele lembre desse conteúdo. Se o aluno não lembrar de um conceito básico de um conteúdo, ele obviamente não vai conseguir aplicar, analisar, criar nada. Então, o lembrar é um dos conceitos mais importantes, porque é aquele fio da meada aonde o aluno vai buscar o conhecimento sempre quando falado daquele assunto. Então, lembrar está relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Requer distinguir ou selecionar uma determinada informação e produzir e reproduzir ou recordá-la, né? E aqui a gente tem alguns verbos. O que são esses verbos, professores? Quando você olhar no plano de curso, você olhar as capacidades, né? Você olhar os padrões de desempenho, tudo que você olhar, sempre vai começar com um verbo, né? Talvez lá no gerúndio, ou depende de cada linha ali, ele tem um certo padrão que é seguido. Mas o verbo em si, ele sempre vai começar relacionado a nível de conhecimento que você tem que desenvolver daquele aluno. Então, se aquele conteúdo ele vai ser elaborado, ele foi elaborado no plano de curso para desenvolver um conhecimento básico, um conhecimento do primeiro degrau aqui da pirâmide, ele terá esses verbos. Então, enumerar, definir, descrever, identificar, denominar, listar, nomear, combinar. Então, uma capacidade técnica seria descrever o processo de soldagem, qual é utilizado em um frigorífico de frango, em um material de aço inox, tal, conforme vimos na aula, enfim. Então, se você está lá preparando uma atividade e você colocou como o começo dessa atividade descrever, você está no nível mais no degrau inicial da pirâmide. Você está tentando fazer com que esse aluno lembre, com que esse aluno faça aí menção a lembrar do que você, daquele processo, daquele conceito, e vai tentar fixar isso na memória dele. E aqui nós vamos subindo a escada, né? O segundo nível já é o entender. Então, é relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo conhecimento e o previamente adquirido. Então, a informação é entendida quando o aprendiz reproduz com as próprias palavras. Então, lá, construir, converter, decodificar, defender, definir, descrever. Então, você já pode ir lá, descreva o processo de soldagem utilizado lá no frigorífico, em aço inoxidável. Então, você já faz com que ele, com as próprias palavras, descreva o processo. Aí você já, para ele entender,
Ele tem que lembrar. Então, ele vai ter que lembrar do que você explicou em sala ou buscar o material para que ele consiga descrever com as próprias palavras. Então, sempre puxando lá o fio da meada, né? Terceiro nível, aplicar. Então, relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica. Então, ou em uma situação nova, então, você pode utilizar desses verbos aqui, né? Aplicar, alterar, programar. Então, aplique o mesmo processo de soldagem utilizável em um frigorífico de aço inox em outra situação, em outra indústria ou em outro local, enfim. Então, você já vai fazer com que esse aluno lembre, entenda e aplique em uma nova situação, né? E ele tire lá daquele frigorífico e coloque em outro local essa aplicação desse processo de soldagem em aço inox, por exemplo, né? Mais um nível aqui de analisar, então relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, importantes e menos importantes e entender a inter-relação entre as partes. Então, você pode aqui utilizar analisar, reduzir, classificar, comparar. Então, você pode ir lá, depois que ele aplicou em outro lugar, compare a aplicação dos processos de soldagem e suas especificações em dois locais diferentes, no frigorífico e no outro local. Então, tu vai pedir para ele comparar o que, que mudou do processo, quais são as suas especificações, se teve que mudar regulagem de tensão, de corrente, de eletrodo, enfim. Então, você vai fazer com que ele compare, você vai elevar o nível aí de raciocínio desse aluno. Você pode também subir o nível para ele avaliar. Então, relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos. Então, você pode também utilizar os verbos de avaliar, averiguar, escolher, comparar, concluir, contrastar, criticar, decidir, defender, discriminar, explicar. Então, você pode também pedir para esse aluno avaliar, né, a qualidade desses processos, né, e a eficácia deles dentro de cada segmento ou de cada indústria que você aplicou ele. Então, você pode elevar o nível cada vez mais e sempre pensando que o verbo faz toda a diferença, né? Quando você vai utilizar aí um processo de soldagem ou uma situação, né, de um processo de soldagem ou qualquer situação de aprendizagem. O verbo que você utiliza é o que define a complexidade. Então, se você utiliza um verbo de complexidade 1, você não pode depois exigir na prova desse aluno um verbo de complexidade 6 se você, durante a sala, não subiu esse nível de conhecimento. E por último, aí o criar, né? Colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, uma nova solução, categorizar, combinar, compilar, compor, construir, criar, desenhar, elaborar, estabelecer, formular, inventar, né? Então aí tu pode pedir para que esse aluno, dentro desse processo de soldagem, ele crie uma peça ou ele crie uma aplicação específica dentro de uma problemática que ele identificou ali quando ele avaliou esses dois processos, ou ele cria uma solução para essa problemática. Então você vai elevar cada vez mais o nível de conhecimento quanto educador, né, quanto atividades que você aplica em sala, e você vai ver esses verbos aqui nas capacidades técnicas, nas capacidades cognitivas. Então, conforme você for se deparando com esses verbos lá no plano de curso, você também tem que utilizar do mesmo verbo, da mesma linha de conhecimento em suas atividades em sala de aula, né, em suas atividades, nesse caso, do domínio cognitivo. Então, temos o domínio psicomotor, né? Então, também um domínio mais voltado à prática, né? Mais voltado aí à área motora do conhecimento, também em 6 níveis, né? Percepção, resposta conduzida, automatismo, resposta complexa, adaptação e organização. E, por último, também temos 6 níveis de conhecimento do domínio afetivo. Então, essa também foi uma diferença do estudo do Anderson, né? Que ele também trouxe muito aí o domínio afetivo e o domínio psicomotor para essa
taxonomia. Então, dentro do domínio afetivo, recepção, resposta, valorização, organização e internalização de valores. E por último, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, né, um plano de curso. Esse plano de curso é o plano de curso da eletromecânica e ajudar vocês a entender o plano de curso e encontrar no plano de curso as informações. Então, aqui no cabeçalho, né, a gente tem a grande competência, a grande função desse eletromecânico. Então, qual que é a grande função dele? Carga horária do curso, segmento tecnológico, nível de educação, né? Enfim, os pré-requisitos, as 4 funções. Funções são as grandes etapas desse trabalho, desse profissional. E aqui a competência é o perfil de saída, né? O que que a gente quer entregar para o mercado de trabalho, o que que ele tem que desempenhar quanto profissional lá no mercado. E aqui as 4 grandes funções, as 4 grandes etapas do trabalho desse profissional. Aqui a gente tem as descrições das funções, né? Dentro de cada função, nós temos uma subfunção, que é uma etapa para atingir essa função, e o padrão de desempenho, que é quando você analisa se o trabalho ele atende ou não, ou se ele é adequado ou não adequado. Então, o que que esse profissional aí ele tem que estar atento quando for desempenhar uma subfunção para atingir uma função. Então, a gente vê aqui que a função é apoiar a gestão da manutenção mecânica e elétrica de máquinas e equipamentos didáticos industriais, atendendo às normas e padrões técnicos de qualidade. Então, essa é a grande função, ele tem que apoiar essa gestão de manutenção mecânica. Uma subfunção, ou seja, uma pequena parte desse trabalho, que tem início e fim, é planejar a manutenção. Então, ele precisa primeiramente saber planejar ou planejar essa manutenção, para depois ele poder apoiar a gestão da manutenção. E para ele planejar essa manutenção, o que que ele precisa considerar? As criticidades das anomalias das máquinas, o histórico de manutenção do equipamento, o custo-benefício. Então você vê aí que são etapas, o plano de curso ele é muito amarrado, né? E são etapas que levam a esse profissional atingir essa grande função para que atinja depois essa competência geral. Quem que elabora isso aqui, Lucas? Isso aqui é elaborado por um comitê técnico setorial, onde tem especialistas técnicos da área, industriários também, e também especialistas pedagógicos, para conseguir chegar nesse aglomerado de informações que tem como objetivo estratificar um perfil profissional, para que depois esse perfil profissional seja subdividido em módulos e se transforme em um curso. Então, aqui, ó, função 1, função 2, função 3 e também função 4. Quando você chegar lá no conteúdo, que é geralmente o que o docente precisa, né? O conhecimento, às vezes nem olha a capacidade. Você verá que a função está totalmente relacionada. Aqui temos competências socioemocionais também, os meios de produção, né, da ocupação. Temos aqui também a formação profissional de quem pode ministrar aula para esse curso, as condições do trabalho, os EPIs, a evolução da ocupação. Então, o cabeçalho do plano de curso, ele traz aí todo o perfil profissional completo para que você analise também, quanto professor, para que curso você está dando aula, para qual profissional que vai sair para o mercado de trabalho, né? E o que que você precisa a todo momento lembrar que você está formando um profissional de eletromecânica, né? Então, você precisa em seus conteúdos ter sempre uma relação a essa função, a essa ocupação. E os módulos, né, a divisão curricular, então aqui ele é dividido em 4 módulos, cada módulo é um semestre, aqui é a carga horária, e aqui a unidade curricular, que é um conglomerado de conteúdos que formam aí 1.440 horas. Agora, a gente analisando aqui, ó, nós já vamos chegar aos módulos, né, ao detalhamento das unidades curriculares e também aos conhecimentos e as capacidades básicas, técnicas, os padrões de desempenho e as subfunções dessa função. Então, aqui a gente tem
a unidade curricular, que é a introdução à qualidade e produtividade, a carga horária, quais são as funções relacionadas a essa unidade curricular, né? Qual que é o objetivo geral da unidade curricular, quais são as capacidades básicas, né, que são aquelas capacidades que geralmente não estão voltadas a um cunho técnico, né, e os conhecimentos. Como é que você analisa uma capacidade versus um conhecimento? Você, professor, lá pegou a disciplina de qualidade, né? Você tem lá 16 horas para trabalhar qualidade. O coordenador de curso lá entregou para você essa disciplina. Como que você vai analisar? Então, você vai olhar o conhecimento e olhar a capacidade. Então, eu preciso ensinar qualidade, definição e evolução da qualidade. Para quê? Para que esse profissional consiga reconhecer os fundamentos da qualidade nos processos industriais. Para que ele consiga identificar as ferramentas da qualidade nos processos industriais. Para que ele reconheça as etapas da filosofia Lean na otimização de custos e redução do tempo. Eu preciso ensinar a gestão da qualidade, liderança, mas eu preciso ensinar liderança lá no comércio, liderança lá em outra área, outro setor, liderança no dia a dia, liderança dentro de uma área específica. Liderança é muito vago, né? Muito vasto. Vago não, né? É vasto. É muito vasto. Mas eu preciso ensinar liderança para quê? Para que ele consiga reconhecer as etapas Leans, para que ele reconheça os fundamentos da qualidade. Então, todas as competências estão voltadas ao conteúdo de conhecimento teórico. Então, você vai amarrar todo esse conteúdo teórico a estas competências, porque é isso que ele precisa saber entregar. Essa aqui é a capacidade que ele vai ter que desenvolver depois de apresentado esse conteúdo. Então, dentro das capacidades, nós temos também as capacidades técnicas. O módulo básico, onde tem conteúdos introdutórios, geralmente não tem capacidade técnica. Então, são capacidades básicas que você vai desenvolver no seu aluno. Se a gente for ir mais além do plano de curso, nós vamos encontrar unidades curriculares que tenham capacidade técnicas, que geralmente são as principais dúvidas, né, dos docentes. Então, ainda estamos no módulo básico, né, e já vamos chegar aqui em um módulo onde tem a capacidade técnica. Por exemplo, né, vamos ver aqui, ainda não, aqui. Vou pegar o próximo aqui, ó. Montagem de sistemas mecânicos, módulo específico 1. Então, ele vai pegar essa função, que é a função 2 somente, objetivo geral aqui. Aí aqui a gente já tem, ó, a gente já tem a subfunção, o padrão de desempenho e a capacidade técnica que eu preciso desenvolver quando eu ensino esse conteúdo. Então, para que eu vou ensinar ferramentas elétricas? Para que eu vou ensinar sobre catálogo de fabricante? Eu vou ensinar para que esse aluno saiba interpretar as informações técnicas contidas nos catálogos, manuais, para que ele consiga interpretar, ele vai ter que estabelecer uma sequência de montagem observada por uma equipe para que ele desempenhe a função de orientar a montagem de sistemas mecânicos para que ele atinja o objetivo geral, que é propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas requeridas para a montagem e instalação de sistemas mecânicos em máquinas e equipamentos. E a grande função que ele vai desempenhar lá, quando perfil profissional, quando saída, quando for um técnico na prática, é apoiar a gestão da produção de peças e componentes mecânicos e a montagem de sistemas mecânicos e elétricos de máquinas e equipamentos. Então, todo o conhecimento, ele é amarrado à capacidade técnica. Então, eu vou ensinar isso para que ele saiba fazer isso, para que lá no mercado do trabalho, resumidamente, ele atinja essa função.
Ok, professor, então espero ter ajudado um pouquinho mais na sua interpretação de um plano de curso, para que você consiga encontrar os conteúdos dentro de um plano de curso, e para que você consiga interpretar também as capacidades, tanto técnicas quanto sociais, e também as funções, subfunções, os padrões de desempenho, e aí a entrega desse perfil profissional para o mercado de trabalho. Qualquer situação, me avise, estou à disposição. Abraço.